Você sabe a diferença de tons maiores e menores? Você sabia que existem tons maiores e menores? Qual a diferença entre eles? Qual a diferença do peso deles na canção? Eu sou Zé Luiz Rodovalho, seu novo guia prático de composição, e esse é o Composição Sem Limites. Alguns vídeos atrás nós falamos sobre a importância de dialogar com as palavras. Ao se compor, é importante que se dialogue com as palavras. As palavras têm pesos, as palavras têm significados, sentimentos, e tudo isso vai trazer um impacto na sua composição, na sua canção. Então, eu até comentei, eu repito esse exemplo porque é para marcar mesmo na cabeça de vocês. Então, algumas palavras que trazem uma abertura, uma ideia de leveza, alva, leve, enfim, essas repetições de consoantes e de vogais, as assonâncias e as literações que nós já conversamos antes trazem pesos, trazem sentimentos, e tudo isso pode ser usado a seu favor na hora de encaixar essas palavras dentro da sua música, dentro da sua criação. A mesma coisa acontece na hora de fazer a melodia. Então, como encaixar a melodia na letra? Lembrando que algumas pessoas fazem primeiro a letra e depois a melodia, outros fazem o contrário, algumas vezes as duas nascem juntas. Enfim, tudo pode acontecer. Até mencionei também o letrista Paulo César Pinheiro, e deixei um vídeo para vocês acompanharem um pouquinho do processo de criação dele, né? Tem uma coisa muito interessante que ele fala sobre o não compor de porre, né? Eu deixei lá também nesse vídeo para vocês. Ao fazer uma melodia, vamos supor que eu recebo uma letra e tenha que colocar a melodia. Eu faço bastante esse tipo de construção. Então eu recebo a letra, eu vou ler aquela letra, eu vou sentir aquela letra, eu vou entender o que as palavras querem dizer para mim, quais as sensações que elas me trazem, as percepções que elas me trazem, e em cima disso eu vou construir uma melodia que esteja adequada à letra. Esse encaixe de melodia e letra é muito importante. Existem muitas músicas que têm uma letra sensacional e perdem muito porque a melodia não se encaixa ou não está à altura da letra, e vice-versa também. Existem melodias sensacionais com letras muito aquém. Então é importante tomar um cuidado para que não se perca, né? Para que não se diminua a qualidade da letra pela melodia ou vice-versa. Então, novamente, recebi a letra, vou entender aquela letra, vou sentir aquela letra, vou dialogar com ela, escutar aquela letra, e a partir dela eu vou fazer uma melodia. Tons maiores e menores vão ser muito importantes nisso. Os tons maiores e menores têm um peso muito diferente, têm uma carga muito diferente. Vou mostrar aqui para vocês então alguns acordes menores e alguns acordes maiores. Vamos perceber a diferença de sonoridade que existe entre eles. Lembrando que acordes menores podem fazer parte de campos harmônicos maiores e vice-versa, tá? Nós estamos falando de acordes aqui. Então, por exemplo, um Ré maior. Olha a sonoridade desse acorde, como ele é abrangente. Ó. E um Ré menor, como é um extenso. Ó. Percebe a diferença? Pensar, por exemplo, num Lá maior. A abrangência do acorde Lá maior e a tensão do acorde do Lá menor. Ó. Percebe? Então, essa diferença dos acordes maiores e menores, o peso que eles trazem, a carga que eles trazem, e que você pode encaixar na sua composição, na sua criação musical, para dar aquele peso que você deseja. Se você quiser se aprofundar mais em campos harmônicos, em tons, exige um estudo maior. Nós falamos aqui de acordes maiores e menores, do peso que eles têm. E isso é só a ponta do iceberg, aqui existe uma complexidade muito maior em campo harmônico e em tons, em tonalidades, tá? Algumas músicas, inclusive, começam em tons menores e depois modificam para tons maiores. Outras fazem o contrário. Algumas começam em maior, modulam para menor e depois voltam para maior. Outras fazem o contrário, começa em menor, vai para maior e modula novamente para menor. Isso causa um conflito, causa um choque, né? Uma mudança de sonoridade e percepção na música. Por exemplo, um bolero aqui, né? Atiende-me, começando um Lá menor aqui. Quero decirte algo que quizá não espere doloroso, talvez. Depois ela modula lá para um tom maior. Nosotros. Aí ela vai lá para um tom maior. Começa, faz a introdução num tom menor e depois ela vai para um Lá maior. Então essas modulações
são interessantes, podem dar um conflito, podem dar um choque de percepções interessante aqui para a sua composição. Perceba a diferença dos acordes maiores e menores, do peso deles, da sonoridade deles, e faça uso de acordo com as suas composições. Ficamos por aqui hoje, deixe seu like, clique no sininho e compartilhe para que outras pessoas possam compor sem limite.